CEO milionário, esbarra acidentalmente em uma jovem desajeitada do interior, mas dias depois ela o deixa louco e confuso. Antes de começarmos a história, comente abaixo de qual cidade você está assistindo. Aproveite a história. Isabela Souza estava longe de casa, em uma cidade que parecia saída de um filme. Tudo em São Paulo era elegante e intimidador, exatamente o oposto de sua pequena cidade natal, Serra Azul. Segurando um pacote com força, Isabela respirou fundo. Apenas entregue e vá embora, disse a si mesma enquanto entrava no imponente edifício da Monteiro Empreendimentos. Fascinada pelo luxo do saguão, Isabela se distraiu por um momento e não percebeu o homem vindo em sua direção. Era Lucas Monteiro, o CEO da empresa. Descendo as escadas com os olhos grudados no celular. Autoconfiante e acostumado a estar no controle, ele não esperava ser interrompido ou, melhor, atingido. Isabela tropeçou no tapete, perdeu o equilíbrio e a caixa voou de sua mão. Ela colidiu com Lucas, derramando o café que ele segurava por todo o seu terno impecável. O som do copo batendo no chão e a colisão fizeram todos no saguão se virarem para olhar. Ai, meu Deus, me desculpe! Isabela gaguejou em pânico enquanto tentava limpar o terno dele com a manga da sua blusa. Eu não te vi aí, foi um acidente, eu juro. Lucas olhou para o café pingando em sua gravata, depois para a jovem à sua frente. Um acidente. Você acha que isso é uma desculpa? Sua voz era firme, mas não alta, como se estivesse tentando conter a raiva. Isabela engoliu em seco. Ele era intimidador, mas em vez de recuar, ela rebateu. Bem, se o tapete não fosse tão escorregadio e as pessoas não estivessem andando por todo lado, talvez isso não tivesse acontecido. A resposta dela surpreendeu Lucas por um momento. Ele não estava acostumado com réplicas tão diretas. Então agora a culpa é do tapete. Sua voz era baixa, carregada de sarcasmo interessante. Não foi isso que eu quis dizer. Olha, eu só vim entregar isso. Isabela pegou a caixa do chão e a ergueu como uma oferta de paz. Se você quer me demitir, vá em frente, mas eu nem trabalho aqui. O contraste entre sua presença desajeitada e o ambiente polido era quase cômico. Lucas balançou a cabeça, pegou a caixa de suas mãos e suspirou. Certo, agora vá embora sem causar mais nenhum dano, você consegue. Isabela mordeu o lábio para não retrucar. Ela simplesmente assentiu e deu um passo para trás. Certo, desculpe de novo. Enquanto ela se afastava apressadamente, Lucas observava intrigado. Não era comum alguém falar com ele daquele jeito. Especialmente alguém tão deslocado em seu mundo corporativo. Ela era sem dúvida diferente. Fora do prédio, Isabela encostou-se na parede, tentando recuperar o fôlego. Que desastre! Murmurou ela, o rosto ainda queimando de vergonha. No caminho para casa, ela não conseguia tirar o homem de terno da cabeça. Ele era rude, mas havia algo nele que a lembrava de quão diferentes eram seus mundos e como ela não pertencia ao dele. O que ela não sabia era que Lucas também não esqueceria o encontro deles tão cedo. De volta à Serra Azul, Isabela estacionou sua caminhonete velha em frente ao pequeno armazém de sua avó, ainda tentando se livrar da desastrosa viagem de entrega a São Paulo. Ela entrou correndo, esperando se esconder atrás do balcão antes que alguém pudesse perguntar sobre isso. Isabela, como foi? Perguntou sua avó com entusiasmo enquanto arrumava potes de geleia na prateleira. Foi tudo bem, respondeu Isabela tentando parecer casual, mas a cena de derramar café no CEO não saía de sua mente. Ela respirou fundo e forçou um sorriso. O pacote foi entregue e é isso que importa. Sua avó estreitou os olhos, sentindo a hesitação na voz de Isabela. Você não se meteu em uma das suas confusões, não é? Não exatamente, eu só derramei um pouco de café no chefe deles, admitiu Isabela fazendo uma careta ao falar. Sua avó apenas riu, balançando a cabeça. Bem, pelo menos você causou uma boa impressão, não é? Enquanto isso, a quilômetros de distância, Lucas Monteiro estava em seu escritório na cobertura em São Paulo, tentando se concentrar nos contratos espalhados sobre sua mesa, mas ele não conseguia tirar o rosto de Isabela da cabeça. Havia algo nela, uma energia caótica, talvez que era impossível de ignorar. Ele sabia que deveria deixar isso de lado e se concentrar no trabalho. Sua empresa estava à beira de uma grande expansão e ele precisava de sua atenção total.
Entre as muitas tarefas em sua lista, Lucas estava revisando o projeto de aquisição de terras em Serra Azul, um empreendimento que sua equipe considerava promissor. O objetivo era construir um centro de distribuição que conectasse áreas rurais a mercados urbanos, mas para isso era preciso comprar propriedades de pequenos agricultores. Lucas fez uma anotação em seu tablet e chamou seu assistente Ricardo, um homem pragmático que sempre ia direto ao ponto. Ricardo, qual o status das negociações em Serra Azul? Estamos progredindo, a maioria dos proprietários de terras parece disposta a vender, mas há alguma resistência. É uma cidade pequena. Muitas pessoas têm laços profundos com suas terras, respondeu Ricardo. Então vá até lá e descubra como resolver isso. Quero o acordo fechado o mais rápido possível, ordenou Lucas, fechando o tablet para encerrar a conversa. Enquanto isso, Isabela tentava seguir sua rotina diária, mas não conseguia parar de pensar em Lucas não pelo modo como ele a tratou, mas pelo que ele representava. A cidade grande, a sofisticação, o controle absoluto sobre tudo. Parecia tão distante de seu mundo. Serra Azul era seu lar, mas no fundo, Isabela sabia que queria mais, ela ansiava por algo diferente, algo que não conseguia definir. Os dias se passaram e a vida em Serra Azul parecia voltar ao normal. Isabela ajudava na vendinha, conversava com os vizinhos e fazia entregas pela cidade. Mas a paz foi interrompida quando caminhões com logotipos corporativos começaram a aparecer na área. Os moradores da cidade ficaram inquietos. Boatos circulavam sobre uma grande empresa interessada em comprar terras na região. Para muitos, isso significava não apenas perder suas propriedades, mas também o coração da comunidade que construíram ao longo de gerações. Numa tarde, enquanto Isabela fechava a loja, Ricardo entrou carregando uma pasta de documentos. Ele era direto, sem rodeios, e parecia completamente deslocado em seu terno, perfeitamente cortado em meio ao cenário rústico da loja. "Boa tarde", disse ele. "Estou procurando os proprietários de terras nesta área, trabalho para a Monteiro Empreendimentos e estamos interessados em adquirir propriedades aqui. Você poderia me dizer com quem eu deveria falar?" Isabela congelou por um momento. Monteiro Empreendimentos. Repetiu ela, a conexão se formando em sua mente, seu coração acelerou, não podia ser. "Sim, estamos avaliando propriedades para um projeto de expansão. Você conhece os proprietários das terras ao redor." Isabela apontou para o quadro de avisos ao lado da porta, onde um mapa da cidade exibia nomes e detalhes de contato de vários moradores. "Você pode começar por aqui", disse ela na defensiva. Ricardo agradeceu educadamente e saiu, deixando Isabela com uma enxurrada de perguntas. Monteiro Empreendimentos, a mesma empresa para a qual Lucas trabalhava. O que eles queriam com Serra Azul e por que isso a deixava tão inquieta naquela noite? Enquanto ajudava sua avó a preparar o jantar, Isabela não conseguia afastar os pensamentos de sua mente. "Vó, você ouviu alguma coisa sobre empresas comprando terras por aqui?" perguntou ela casualmente. "Sim, ouvi falar no mercado. Hoje dizem que é uma grande corporação, mas ainda não sabemos o que pretendem construir porque a pergunta... Só curiosidade", mentiu Isabela, tentando mascarar sua preocupação. Enquanto isso, Ricardo relatava as descobertas iniciais a Lucas. "A cidade é mais resistente do que esperávamos, não será fácil convencer todos a vender, muitas famílias estão lá há gerações." "Ofereça o que for preciso", disse Lucas, seu tom inflexível. "Quero isso resolvido rapidamente." Mas ao encerrar a ligação, Lucas hesitou. Ele sabia que Serra Azul era crucial para a expansão da empresa. No entanto, uma pequena pontada de desconforto persistia. Talvez fosse a imagem de Isabela piscando em sua mente novamente, sua honestidade desarmante e sua simplicidade. Ele balançou a cabeça, frustrado consigo mesmo. Os sentimentos não tinham lugar nos negócios. Enquanto os caminhões da Monteiro Empreendimentos continuavam a circular por Serra Azul, os boatos se tornaram o assunto mais quente da cidade. Para Isabela, isso significava apenas uma coisa: seu caminho estava prestes a cruzar com o de Lucas novamente, e desta vez ela sabia que não seria simples. O sol brilhava forte sobre Serra Azul enquanto os caminhões da Monteiro Empreendimentos se moviam pela cidade com frequência crescente. Os moradores desconfiados observavam os homens de terno que pareciam tão deslocados nas ruas empoeiradas, ladeadas por casas modestas. Isabela sentia que algo grande estava por vir.
e por algum motivo isso lhe revirava o estômago. Naquela manhã, enquanto organizava caixas na vendinha, ela ouviu dois clientes conversando. Dizem que eles querem comprar todas as terras na área leste, disse o Sr. Bastos, dono de uma das maiores fazendas da região. Estão oferecendo um bom dinheiro, mas isso vai arruinar nossa cidade. E quem garante que eles vão cumprir suas promessas? Respondeu a senhora Pereira. É sempre bom para eles, nunca para nós. Ela se virou para Isabela. Sua avó não mencionou vender as terras da loja, não é? Não que eu saiba, respondeu Isabela, sentindo um nó crescente no peito. Se a Monteiro Empreendimentos realmente estivesse tentando tomar as terras, isso mudaria tudo, mas o que mais a incomodava era o nome por trás de tudo, Lucas Monteiro. Saber que ele estava diretamente envolvido só tornava-lhe a situação mais complicada. Enquanto tentava se concentrar em seu trabalho, outra caminhonete parou em frente à loja. Desta vez não era Ricardo ou qualquer outro assistente, era Lucas. Ele saiu do veículo como se estivesse pisando em solo estrangeiro, seus sapatos caros afundando levemente na rua empoeirada. As pessoas da cidade pararam suas atividades, observando-o com olhos curiosos e desconfiados. O homem de terno sob medida e expressão séria parecia completamente deslocado em meio à simplicidade de Serra Azul. Isabela viu Lucas pela janela da loja e sentiu seu coração acelerar. Ela rezou silenciosamente para que ele estivesse ali por qualquer motivo que não a envolvesse. Mas quando ele entrou na loja, seus olhos se fixaram nos dela imediatamente. Ela congelou. Isabela Souza, disse ele, como se confirmasse uma suspeita. Sua voz era calma, mas carregava um ar de autoridade. Ela piscou algumas vezes, tentando processar o que estava acontecendo. Lucas Monteiro, respondeu ela, cruzando os braços. O que te traz à Serra Azul, sentindo falta do café? O canto da boca de Lucas se contraiu em um quase sorriso, mas ele rapidamente voltou à sua expressão séria. Estou aqui a negócios, parece que nossas operações envolvem esta cidade. Isabela estreitou os olhos, inclinando a cabeça levemente. Operações. Você quer dizer comprar as terras de todo mundo e transformar isso em algum projeto corporativo? Algo assim? Admitiu ele sem hesitar. Mas estou aqui para garantir que seja feito da maneira certa. Ah, claro, porque destruir o sustento das pessoas educadamente torna tudo muito melhor. Ela rebateu a voz pingando sarcasmo. Lucas respirou fundo, claramente acostumado a lidar com negociações difíceis, mas não com alguém como Isabela. Eu não vim aqui para discutir, vim para entender o que estamos enfrentando. Bem, se você realmente quer entender, talvez devesse começar conversando com as pessoas daqui, em vez de apenas enviar seus homens para jogar dinheiro em cima delas, respondeu Isabela, caminhando até o balcão. Você não pode comprar tudo, Lucas. Algumas coisas valem mais do que dinheiro. Suas palavras pairaram no ar por um momento. Lucas a observava, notando a paixão em sua voz. Isabela não era apenas desajeitada ou estranha, ela tinha uma força que ele não tinha visto antes. Talvez você possa me mostrar, disse ele inesperadamente. Isabela piscou confusa. Mostrar o quê? Por que esta terra é tão importante para você? Quero ver Serra Azul através dos seus olhos. Ele respondeu a seriedade em seu tom, pegando Isabela de surpresa. Ela hesitou. A ideia de passar um dia com Lucas Monteiro parecia tão absurda quanto intrigante, mas se ele queria entender esta, poderia ser sua chance de mostrar a ele que Serra Azul era mais do que apenas terra em um mapa. Tudo bem, disse ela finalmente, mas vou avisando, não espere nada que se compare ao seu luxo. Isabela levou Lucas em um passeio improvisado pela cidade. Eles começaram na praça da cidade, onde crianças brincavam perto da fonte e os mais velhos conversavam sob as árvores. Cada canto parecia ter uma história. Ela o levou à fazenda dos Bastos, onde o Sr. Bastos orgulhosamente explicou como sua família trabalhava naquela terra há 3 gerações. Vamos fazer uma brincadeira para quem só lê os comentários. Digite pizza nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Agora vamos continuar a história. Lucas ouvia atentamente, mas era difícil para ele silenciar o lado prático de sua mente. Ele via o valor emocional que as pessoas depositavam na terra, mas não conseguia ignorar seu potencial comercial. Isabela, no entanto, estava determinada a mostrar-lhe o que o dinheiro não podia comprar.
No final do dia, ela o levou a um dos pontos mais altos da cidade, onde a vista se estendia por campos que pareciam não ter fim. É isso, disse ela, gesticulando amplamente. Esta é Serra Azul, não é apenas terra ou prédios, são as casas das pessoas, é onde elas criam suas famílias e constroem seus sonhos. Você pode realmente olhar para isso e pensar que vale a pena destruir. Lucas ficou em silêncio por um momento, absorvendo a vista. Eu entendo o que você está dizendo, mas também tenho responsabilidades que não posso ignorar as oportunidades que isso oferece. Isabela balançou a cabeça, frustrada. Você pode fingir que entende, mas no fundo você é apenas mais um CEO tentando encher sua conta bancária. Suas palavras o atingiram mais do que ele gostaria de admitir. Lucas sabia que ela não estava totalmente errada. Ele passou a vida colocando os negócios acima de tudo, mas pela primeira vez ele começou a se perguntar se isso era o suficiente. Quando voltaram para a vendinha, a avó de Isabela estava esperando na varanda com um sorriso curioso. Eu não sabia que você tinha feito um novo amigo, Isabela, disse ela enquanto Lucas saía da caminhonete. Ele não é meu amigo, respondeu Isabela rapidamente, cruzando os braços. Ainda não, disse Lucas, lançando-lhe um olhar que a fez revirar os olhos. Bem espero que você tenha gostado do nosso cantinho do mundo, disse a avó dela, estendendo a mão para Lucas. Ele apertou surpreso com sua gentileza genuína. É um lugar especial, admitiu ele, dando uma última olhada para Isabela antes de partir. Enquanto Lucas se afastava, Isabela não tinha certeza de como se sentia parte dela. Estava aliviada por ele ter ido embora, mas outra parte não conseguia ignorar o fato de que ele parecia diferente. E de alguma forma ela sabia que este não seria o fim de suas interações com Lucas Monteiro. Algumas semanas se passaram desde a última visita de Lucas à Serra Azul, mas sua presença ainda era tema de conversa entre os moradores da cidade. Isabela tentou afastar qualquer pensamento sobre ele, mantendo-se ocupada na vendinha e ajudando sua avó com as tarefas diárias. Apesar de seus esforços, os rumores sobre os planos da Monteiro Empreendimentos de comprar terras continuavam a crescer, aumentando a tensão na comunidade. Foi em uma manhã nublada que Isabela avistou a caminhonete preta de Lucas, chegando à cidade mais uma vez. Ele saiu com sua habitual postura confiante, mas desta vez parecia menos frio, como se algo o estivesse incomodando. Isabela sentiu seu estômago se contorcer não apenas de raiva, mas com algo mais difícil de definir. Ela largou o que estava fazendo e saiu da loja determinada a confrontá-lo. Lucas Monteiro, chamou ela a voz firme e cheia de determinação. Ele parou e se virou, encontrando o olhar desafiador de Isabela. Bom dia, Isabela, disse ele, tentando manter a compostura. Você voltou? O que você quer agora já não causou problemas suficientes por aqui. Isabela cruzou os braços e o encarou. Estou aqui para entender melhor a situação, respondeu Lucas em um tom neutro. Quero ver como podemos seguir em frente sem causar tantos problemas. Seguir em frente sério, Isabela retrucou irritada. Você não entende nada sobre esta cidade, mas acha que pode simplesmente decidir o que é melhor para nós. Você é apenas mais um C e o ganancioso que só vê números em contratos. Lucas pressionou os lábios, respirando fundo para controlar sua frustração. Isabela, isso não é pessoal? Estou apenas tentando fazer meu trabalho. Seu trabalho? Ela se aproximou dele. Seu trabalho é destruir tudo o que significa algo para essas pessoas. Para você é apenas terra, para nós são lares, histórias, memórias. Como isso pode não ser pessoal? Suas palavras o atingiram como um soco. Lucas sabia que ela não estava totalmente errada, mas ele também não podia ignorar as responsabilidades que pesavam sobre ele. Não é tão simples quanto você pensa, disse ele em um tom mais calmo. Há pessoas dependendo de mim para fazer este projeto ser bem-sucedido, mas isso não significa que eu não me importe. Se importar não é o suficiente, contrapôs Isabela, seus olhos brilhando com determinação. Você não está vendo o que realmente importa aqui. Lucas ficou em silêncio, deixando as palavras dela ecoarem. Pela primeira vez ele começou a questionar se suas decisões eram realmente as certas.
Isabela tinha uma paixão que ele não podia ignorar, e isso o deixou em conflito. Enquanto Isabela e Lucas discutiam, o céu já pesado de nuvens escureceu ainda mais. O vento aumentou e logo as primeiras gotas de chuva começaram a cair. O riacho que atravessava a cidade, já cheio por dias de chuva, começou a transbordar rapidamente. Gritos vieram do outro lado da praça, chamando aí a atenção de todos. O rio está transbordando, alguém gritou. A água começou a inundar as ruas, carregando destroços e ameaçando as casas mais próximas. Sem pensar duas vezes, Isabela correu em direção ao caos. Lucas a seguiu alarmado com a rapidez com que a situação estava se agravando. Os moradores da cidade começaram a se reunir tentando salvar o que podiam e proteger suas casas. Isabela, o que você está fazendo? Gritou Lucas ao vê-la carregando sacos de areia para desviar a água que inundava a rua. Algo que realmente importa. Ela respondeu sem olhar para ele. Sem hesitar, Lucas tirou o paletó e começou a ajudar, embora estivesse claro que ele não estava acostumado a esse tipo de esforço físico. Ele seguiu as instruções de Isabela e dos moradores, improvisando barreiras para conter a água. Mesmo em meio ao caos, Isabela não pôde deixar de notar a determinação de Lucas, algo que ela não esperava dele. Mas a situação piorou. Uma forte correnteza arrastou uma pilha de sacos de areia e Isabela correu para tentar recolocá-los no lugar. Lucas percebeu tarde demais que ela estava indo em direção a uma área perigosa onde o solo havia se tornado instável pela força da água. Isabela, cuidado! Ele gritou, mas ela já havia escorregado. Isabela caiu na água corrente, que rapidamente a puxou para uma seção mais profunda. Sem pensar, Lucas correu atrás dela, lutando contra a corrente. Ele a alcançou e agarrou seu braço firmemente, puxando-a para mais perto dele. Segure-se firme, disse ele, lutando para manter o equilíbrio. Com grande esforço, ele conseguiu arrastá-la para uma margem onde ambos desabaram no chão exaustos e encharcados. Isabela olhou para ele, ofegante, mas aliviada. Você me salvou. Eu não ia deixar você ser levada, respondeu Lucas, ainda recuperando o fôlego. Seus olhos se encontraram e por um momento tudo ao redor deles pareceu desaparecer. Obrigada, disse ela sinceramente, embora sua voz carregasse um toque de incredulidade. Lucas Monteiro, o homem que ela havia rotulado como frio e ganancioso, havia arriscado tudo para salvá-la. Não foi nada, disse ele desviando o olhar, mas no fundo ele sabia que havia mais em suas ações do que simples preocupação. Com o passar das horas, a chuva diminuiu e os moradores da cidade conseguiram controlar a situação. Apesar dos danos, ninguém ficou gravemente ferido e foi a união da comunidade que fez toda a diferença. Lucas estava sentado nos degraus da vendinha, suas roupas ainda úmidas, quando Isabela se aproximou. Ela se sentou ao lado dele, ainda processando os eventos do dia. Você não é quem eu pensava que você era, disse ela, quebrando o silêncio. E quem você pensava que eu era? Perguntou Lucas, olhando para ela. Apenas mais um ser e o arrogante e sem coração, ela admitiu. Mas hoje, você provou que é mais do que isso. Lucas deu um pequeno sorriso torto, mas não respondeu imediatamente. E você, Isabela, é mais do que apenas uma garota teimosa tentando salvar sua cidade. Eles compartilharam um sorriso breve, mas significativo. Apesar das diferenças entre seus mundos, algo mais forte estava começando a se formar, algo que nenhum dos dois esperava. Os dias seguintes à enchente foram de reconstrução em Serra Azul. Os moradores, liderados por sua união e determinação, começaram a reparar os danos causados pela força da natureza. Isabela estava no centro de tudo, ajudando onde podia. Surpreendentemente, Lucas permaneceu na cidade em vez de voltar para São Paulo, atraindo olhares curiosos, alguns céticos, outros até de admiração. Isabela também estava confusa desde o momento em que Lucas a salvou. Algo havia mudado entre eles. Ela não conseguia explicar, mas havia uma conexão que não podia mais ignorar. No entanto, essa proximidade inesperada não passou despercebida por André, seu amigo de infância e admirador de longa data. André estava na oficina de sua família, martelando um pedaço de madeira, quando viu Lucas atravessar a praça em direção à loja de Isabela.
Seus olhos se estreitaram e ele segurou o martelo com mais força do que o necessário. Determinado, ele deixou suas ferramentas de lado e o seguiu. Na loja, Isabela estava organizando caixas de suprimentos. Quando André entrou, sua expressão carregava algo que ela não conseguiu identificar de imediato. André, algo errado? Perguntou ela, parando o que estava fazendo. Você é quem deveria responder a isso, respondeu ele, cruzando os braços. Por que aquele cara ainda está aqui? Ele não tem nada a ver com a nossa cidade. Isabela suspirou, percebendo para onde a conversa estava indo. Ele está ajudando, e de qualquer forma, o que isso tem a ver com você? Tudo, Isabela, disse André. Seu tom, uma mistura de frustração e insegurança. Você sabe o que ele representa? Ele é o tipo de pessoa que se aproveita dos outros e vai embora sem olhar para trás. E se ele não for? Rebateu Isabela, surpreendendo até a si mesma com sua defesa. Você não viu o que ele fez durante a enchente? Ele não precisava ficar, não precisava arriscar nada, mas ele fez. André balançou a cabeça, a incredulidade estampada em seu rosto. Você realmente acha que ele se importa com Serra Azul ou com você? Ele é diferente, Isabela. Ele não entende o que significa ser daqui e viver assim, e você sabe disso. Ela engoliu em seco, reconhecendo que André estava tentando protegê-la, mas não podia ignorar a frustração borbulhando dentro dela por quanto ele estava presumindo. Talvez ele entenda mais do que você pensa, e de qualquer forma essa é uma decisão minha, não sua. André ficou em silêncio, seus olhos fixos nos dela. Finalmente ele suspirou e desviou o olhar. Eu só não quero ver você se machucar, Isabela, é só isso. Eu sei, respondeu ela, o tom mais suave agora. Mas você precisa confiar em mim. Enquanto isso, Lucas estava sentado na pequena cafeteria da cidade tentando dar sentido a tudo o que estava sentindo. Ele não entendia por que a opinião de Isabela importava tanto para ele ou por que não conseguia parar de pensar nela. Por anos, sua vida foi definida por metas claras e resultados concretos, agora tudo parecia mais incerto. Ele olhou pela janela e viu Isabela saindo da loja com André logo atrás. Sua expressão era séria, quase protetora. Lucas sentiu um aperto no peito, algo que ele reconheceu como ciúmes, embora não quisesse admitir. Determinado a agir, Lucas chamou Isabela quando ela se aproximou da cafeteria. Isabela, você tem 1 minuto. Ela hesitou, lançando um olhar rápido para André, que permaneceu alguns passos atrás antes de assentir. Claro. Lucas a levou para uma mesa em um canto mais silencioso, reunindo seus pensamentos. Eu gostaria de te convidar para um evento em São Paulo. Começou ele indo direto ao ponto. É uma gala de caridade que minha empresa organiza todos os anos. Acho que seria uma boa oportunidade para mostrar a você como as coisas funcionam no meu mundo. Isabela o encarou surpresa. Você quer que eu vá para São Paulo com você? Por quê? Porque eu quero que você veja que nem tudo no meu mundo é sobre lucro e números, respondeu ele, a voz sincera. Quero que você entenda por que algumas decisões precisam ser tomadas. E talvez porque eu queira passar mais tempo com você. O coração de Isabela acelerou. Ela não sabia o que dizer. Por mais que tentasse negar, havia algo em Lucas que a atraía mesmo quando cada parte dela gritava que eles vinham de mundos diferentes. Antes que ela pudesse responder, André se aproximou, interrompendo a conversa. Posso falar com você, Isabela, em particular. Lucas olhou para André, mas permaneceu em silêncio. Isabela suspirou e se levantou, seguindo André para um local mais reservado. Você não vai, disse ele antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. Com licença. Isabela ergueu uma sobrancelha. Este evento, esta gala ou o que quer que seja, você não vai. Ele está apenas te usando, Isabela. Ele não se importa com você ou com Serra Azul. É tudo um jogo para ele. E o que te faz pensar que pode me dizer o que fazer? Retrucou Isabela, sua irritação crescendo. Porque eu te conheço, Isabela, estive aqui sua vida inteira, enquanto ele acabou de aparecer e já está bagunçando tudo. Ele vai embora e você será a única que ficará lidando com as consequências. Isabela respirou fundo, tentando controlar sua raiva. André, eu aprecio que você se preocupe, mas isso não te dá o direito de decidir por mim. Eu sei me cuidar.
André permaneceu em silêncio, claramente frustrado, mas percebeu que insistir só pioraria as coisas. Ele balançou a cabeça e se afastou, deixando Isabela sozinha com seus pensamentos. Ela voltou para onde Lucas estava sentado, ainda sem saber o que dizer. Finalmente ela respirou fundo e respondeu: "Eu vou, mas só para deixar claro, não espere que eu fique impressionada com as luzes brilhantes da cidade grande." Lucas sorriu aliviado. "Eu não estou esperando nada. Isabela só quer o que você veja." Isabela ajustou o vestido que sua avó ajudou a costurar para o evento, olhando seu reflexo no espelho. Não era nada como os trajes luxuosos que ela imaginava que encheriam a gala de caridade em São Paulo, mas era o melhor que ela tinha. Mesmo assim, ela não conseguia afastar o nervosismo, cada parte de sua mente gritava que ela não pertencia àquele mundo. Quando Lucas chegou para buscá-la, ele estava impecável como sempre, vestido com um terno perfeitamente cortado que realçava sua confiança natural. Ao vê-la, ele parou por um momento, um brilho de surpresa e admiração cruzando seu rosto. "Você está linda", disse ele com um pequeno sorriso. Isabela corou, desviando o olhar. "É tudo o que eu tinha", respondeu ela, embora houvesse um toque de satisfação em seu tom. A viagem de carro para São Paulo foi preenchida com conversas ocasionais, mas o silêncio pairava entre eles. Lucas, tão acostumado a ter o controle total de cada situação, percebeu que as coisas eram diferentes com Isabela. Ela não se impressionava facilmente, e isso o desarmava de uma forma que ele não estava acostumado. Quando chegaram ao salão de eventos, Isabela não conseguiu esconder seu espanto. O local era grandioso, cheio de luzes brilhantes, decorações elegantes e pessoas vestidas como se tivessem saído de uma revista de moda. Mas não houve tempo para absorver tudo. As pessoas já estavam se virando para olhá-la, uma estranha neste mundo de brilho e riqueza. "Todos estão olhando", sussurrou Isabela nervosa. "Deixe que olhem", respondeu Lucas, oferecendo seu braço. "Você está comigo." Apesar de suas palavras, Isabela não conseguia se livrar da sensação de estar deslocada. Enquanto Lucas cumprimentava investidores e parceiros de negócios, ela ficava de lado observando. As conversas ao seu redor eram cheias de jargões corporativos e discussões sobre o mercado de ações, coisas que não faziam sentido para ela. Lucas percebeu seu desconforto e se aproximou dela durante uma breve pausa. "Você está bem?" ele perguntou. "Sim", mentiu ela, tentando parecer à vontade. "Só estou absorvendo tudo." Ele não acreditou, mas antes que pudesse insistir, uma mulher elegante se aproximou, interrompendo. "Lucas, que surpresa agradável", disse ela, a voz doce, mas com um toque de segundas intenções. "E quem é sua convidada?" Isabela percebeu o tom não dito em sua pergunta, mas manteve a compostura. Lucas, sentindo a tensão, respondeu calmamente. "Esta é Isabela Souza, de Serra Azul. Ela é uma amiga que está me ajudando com um projeto." "Amiga?", repetiu a mulher, dando a Isabela uma olhada deliberada de cima a baixo. "Que encantador." Isabela sorriu educadamente, embora sentisse um aperto no peito. Mesmo sem dizer abertamente, a mensagem era clara, ela não pertencia ali. Lucas percebeu seu desconforto, mas antes que pudesse intervir, Isabela se desculpou rapidamente e saiu para tomar um ar. Lá fora, ela olhou para o horizonte de São Paulo, sentindo-se pequena. "Eu sabia que não deveria ter vindo", murmurou para si mesma. "Você está pensando demais." Veio uma voz familiar. Ela se virou para ver Lucas se aproximando. "Eu não estou pensando demais", respondeu Isabela, cruzando os braços. "É óbvio que não pertenço aqui, sou apenas a garota da vendinha e essas pessoas sabem disso." "Você não precisa pertencer a lugar nenhum", disse Lucas, a voz mais suave agora. "Você é quem você é, Isabela, e é isso que eu admiro em você." Ela o encarou, confusa. "Por que você me trouxe aqui, Lucas?" "Porque, honestamente, isso só parece um lembrete de quão diferentes são nossos mundos." "Eu te trouxe aqui porque queria te mostrar algo diferente", admitiu ele, seus olhos fixos nos dela. "Mas mais do que isso, porque eu queria estar com você." Suas palavras a pegaram de surpresa.
Antes que ela pudesse responder, um dos organizadores do evento apareceu chamando Lucas para uma apresentação. Ele hesitou, mas Isabela gesticulou para que ele fosse. "Estou bem", disse ela, tentando soar convincente. Lucas a observou por mais um momento antes de voltar para dentro. Enquanto Isabela tentava se recompor, ela ouviu uma voz familiar atrás dela. "Então é isso que você quer agora?" Era André. "André, o que você está fazendo aqui?" Ela perguntou surpresa e confusa. "Não é difícil descobrir onde Lucas Monteiro estará. Está em todos os jornais", respondeu ele cruzando os braços. "Eu vim porque achei que você precisava de alguém para te lembrar de quem você realmente é." "Quem eu sou?", repetiu ela indignada. "E o que te faz pensar que eu esqueci disso?" "Porque você está aqui, Isabela", retrucou André, o tom subindo, "em um lugar que não tem nada a ver com você, ao lado de alguém que nunca vai entender o que importa para você." Isabela respirou fundo, tentando controlar sua raiva. "Você não tem o direito de me dizer o que importa para mim, André. E pare de agir como se fosse meu guardião." "Eu só não quero ver você se machucar", disse ele a voz mais baixa agora, "porque eu me importo com você." "E eu aprecio isso", respondeu Isabela, suavizando o tom. "Mas no final é a minha vida e você precisa aceitar isso." André ficou em silêncio, seus olhos cheios de tristeza, mas ele sabia que ela estava certa. Ele deu um breve aceno antes de se virar e ir embora. De volta ao salão de baile, Lucas estava no palco, terminando seu discurso sobre os projetos da empresa. Ele olhou para a multidão, mas sua mente estava em outro lugar, ou melhor, em alguém. Quando os aplausos começaram, ele agradeceu rapidamente ao público e desceu indo direto procurar Isabela. Ela estava em um canto observando as pessoas dançarem, ainda tentando afastar os pensamentos que André havia plantado em sua mente. Lucas se aproximou dela, parando ao seu lado. "Você gostaria de dançar?", ele perguntou, estendendo a mão. "Eu não sei dançar assim", respondeu ela hesitante. "Nem eu", disse ele com um sorriso que a fez relaxar. Relutantemente, Isabela colocou a mão na dele, deixando-o guiá-la para a pista de dança. Os dois começaram a se mover lentamente ao som da música, com Lucas mantendo seus olhos nos dela o tempo todo. Enquanto dançavam, Isabela olhou para Lucas, tentando processar tudo o que havia acontecido naquela noite. Ele não era apenas o Sei. O que ela havia imaginado a cada momento que passavam juntos, ficava mais difícil manter a distância emocional que ela sabia que precisava. Apesar da gala destacar as vastas diferenças entre eles, havia algo nos olhos de Lucas que fazia Isabela querer acreditar que talvez essas barreiras não fossem tão intransponíveis afinal. "Vamos fazer um jogo para quem só lê os comentários. Digite Coca-Cola nos comentários, só quem chegou até aqui vai entender. Agora vamos continuar com a história." Quando a música terminou, Lucas a guiou para fora da pista de dança, ambos em silêncio, como se tentassem estender o momento. Eles não perceberam que, de outro canto do salão, olhos curiosos os observavam, especialmente um em particular. A mulher que havia interagido com Lucas mais cedo, claramente desconfiada do que Isabela poderia significar para ele. "Quer tomar um ar fresco?", perguntou Lucas, quebrando o silêncio. Isabela simplesmente assentiu e eles caminharam juntos para uma varanda onde as luzes da cidade brilhavam como estrelas artificiais. Lucas, notando sua expressão pensativa, inclinou-se levemente para olhar seu rosto. "No que você está pensando?", ele perguntou, genuinamente curioso. "Estou pensando que talvez eu te julguei rápido demais." Ela admitiu olhando para ele, mas ao mesmo tempo, "Não sei para onde isso nos leva." Lucas ficou em silêncio por um momento, considerando suas palavras. Ele sabia que o que sentia por Isabela não era algo que pudesse ignorar, mas também sabia que seus mundos eram completamente diferentes. "Isabela, eu também não sei para onde isso nos leva. Tudo o que sei é que você me faz querer descobrir." Ela deu um leve sorriso, mas antes que pudesse responder o momento, foi interrompido por um garçom informando a Lucas que ele era necessário no salão. Ele suspirou claramente relutante, mas Isabela gesticulou para que ele fosse. "Este é o seu mundo, Lucas, vá." Enquanto Lucas voltava para o salão, Isabela decidiu ficar na varanda saboreando o breve momento de silêncio. No entanto,
Sua paz foi logo interrompida quando a mulher elegante de mais cedo apareceu, seu sorriso forçado mal escondendo sua curiosidade. Você deve ser Isabela, disse a mulher sem esperar por uma resposta. Eu sou Clarice e trabalho de perto com Lucas em muitos projetos. Prazer em conhecê-la, respondeu Isabela, mantendo a compostura, algo no tom de Clarice a deixava desconfortável. Eu não pude deixar de notar o quão atencioso ele está com você, continuou Clarice examinando Isabela. Isso é um pouco incomum para ele. Lucas não costuma se distrair com esse tipo de coisa. Isabela sentiu a insinuação, mas optou por não reagir. Bem, talvez ele esteja tentando algo diferente. Clarice soltou uma pequena risada. Talvez, mas tenha cuidado, querida. O mundo de Lucas é complicado. Se você não for cuidadosa, pode acabar mais machucada do que imagina. Com essas palavras, Clarice se afastou, deixando Isabela com um nó no estômago. Por mais que odiasse admitir as palavras da mulher, atingiram um nervo, alimentando sua insegurança mais profunda de que ela não pertencia àquele lugar ou à vida de Lucas. Quando Lucas voltou para encontrar Isabela, ele notou que algo em seu comportamento havia mudado. "Está tudo bem?" ele perguntou preocupado. "Sim", respondeu ela rapidamente, tentando mascarar seu mal-estar. "Só pensando." Lucas percebeu que algo estava errado, mas optou por não insistir. Em vez disso, ele sugeriu que talvez fosse hora de voltar para a Serra Azul. Isabela concordou, aliviada por deixar o ambiente que parecia tão estranho para ela. A viagem de volta foi silenciosa. Isabela olhava pela janela perdida em pensamentos, enquanto Lucas ocasionalmente olhava para ela, debatendo se deveria perguntar o que estava em sua mente. Mas algo lhe dizia que Isabela precisava de espaço. Nos dias que se seguiram, Isabela tentou voltar à sua rotina em Serra Azul, mas a experiência na Gala persistia. Apesar de suas dúvidas e inseguranças, ela não conseguia parar de pensar em Lucas. No entanto, toda vez que considerava dar mais um passo em direção a ele, as palavras de Clarice e André ecoavam em sua mente, segurando-a. Enquanto isso, Lucas lutava com seus próprios pensamentos. Ele percebeu que Isabela tinha algo que ninguém mais em sua vida tinha. Ela o desafiava, o fazia questionar suas prioridades. Pela primeira vez em anos, ele sentiu que queria mais do que apenas sucesso profissional. Mas ele também sabia que entrar na vida de Isabela significava enfrentar desafios que ele nunca havia enfrentado antes. A situação ficou mais complicada quando André apareceu na vendinha novamente. Desta vez, sua abordagem foi mais gentil. Mas suas intenções eram as mesmas. "Então, como foi a gala?" ele perguntou casualmente enquanto Isabela organizava as prateleiras. "Foi interessante?" respondeu ela, mantendo sua resposta vaga. "Interessante como?" insistiu André. "Interessante porque você percebeu que ele não tem nada em comum com você? Ou interessante porque você ficou impressionada com toda aquela grandiosidade?" Isabela parou o que estava fazendo e olhou para ele. "André, eu sei que você está preocupado comigo, mas você não precisa me lembrar de quão diferentes Lucas e eu somos. Eu já sei disso." "Então, por que continuar?" perguntou André, o tom mais sério agora. "Por que deixar alguém entrar na sua vida quando você sabe que só vai complicar as coisas?" "Porque talvez eu queira descobrir se vale a pena", respondeu Isabela, a voz firme. "E isso é algo que só eu posso decidir." André suspirou, balançando a cabeça. "Eu só espero que você saiba no que está se metendo." Mais tarde, Isabela estava empilhando caixas de vegetais frescos na entrada da vendinha quando Lucas apareceu. Era um dia ensolarado em Serra Azul, e ele parecia mais relaxado do que o normal, menos vestido, com seu traje impecável. Em vez disso, ele usava jeans e uma camisa casual, fazendo-o parecer, por apenas um momento, quase como se pertencesse àquele pequeno cenário da cidade. "Veio supervisionar minhas habilidades de empilhamento de caixas?" perguntou Isabela com um sorriso provocador, enquanto colocava mais uma caixa no topo da pilha. "Não, mas agora que você mencionou isso parece um pouco perigoso", respondeu Lucas, cruzando os braços e inclinando a cabeça para examinar a pilha precária. "Perigoso? Ah, por favor, eu faço isso desde que tinha idade para carregar uma cesta de frutas", disse ela com orgulho. Mas no momento seguinte, ao ajustar a caixa de cima, Isabela escorregou e fez metade das frutas caírem no chão.
Lucas conteve uma risada enquanto Isabela, com o rosto vermelho de vergonha, se apressava para recolher as frutas espalhadas. Veja, isso é o que eu chamo de técnica avançada, brincou ele agachando-se para ajudá-la. Você não precisa me ajudar, eu dou conta disso, murmurou ela, mas Lucas a ignorou pegando um punhado de maçãs. Claro que você dá conta, disse ele entregando-lhe uma maçã. Mas imagine o escândalo se a vendinha mais famosa de Serra Azul perdesse sua reputação por frutas machucadas. Isabela soltou uma gargalhada incapaz de ficar séria. Ah, claro, isso seria o fim do mundo. Assim que a bagunça foi limpa, Lucas se ofereceu para dar uma carona a Isabela até a fazenda dos Clark, onde ela precisava entregar alguns suprimentos. Inicialmente hesitante, ela acabou concordando e os dois partiram juntos na velha caminhonete de Isabela. A viagem foi cheia de momentos cômicos a cada curva. Lucas parecia conter reclamações sobre o estado do veículo enquanto Isabela ria de suas tentativas de se ajustar ao assento duro e desconfortável. Isso aqui tem suspensão, ele perguntou, segurando o painel para não ser jogado de um lado para o outro. Claro que tem, só está um pouco cansada, respondeu Isabela rindo, mas ela cumpre o trabalho. Quando chegaram à fazenda, Lucas pareceu aliviado ao sair da caminhonete, mas Isabela, distraída, pisou em um buraco de lama e quase caiu. Lucas a segurou a tempo, mas não antes de sua bota afundar na lama. Ótimo, disse Isabela, olhando para seu pé coberto de lama, exatamente o que eu precisava. Contendo a risada, Lucas respondeu, talvez você devesse considerar um plano de contingência para dias de lama. Isabela lançou-lhe um olhar divertido, os olhos brilhando com diversão. Ou talvez você devesse aprender a lidar com pessoas normais que não vivem em torres de vidro. Mais tarde, de volta à cidade, Lucas convidou Isabela para uma caminhada até um lago próximo, era um de seus lugares favoritos, e após um momento de hesitação ela concordou. Enquanto caminhavam, Isabela sentiu a conexão entre eles crescer. Lucas era diferente de qualquer pessoa que ela já conhecera, mas ao mesmo tempo ele parecia se encaixar em sua vida de uma forma que ela não conseguia explicar. Quando chegaram à margem do lago, Lucas se virou para ela, sua expressão mais séria do que o normal. Isabela, eu preciso te dizer uma coisa. Começou ele, a voz calma, mas cheia de intensidade. Ela permaneceu em silêncio, esperando. Desde que nos conhecemos, você tem sido diferente, você me fez ver coisas que eu nunca tinha notado antes, você me fez questionar o que realmente importa. Honestamente, eu nunca me senti assim por ninguém. O coração de Isabela acelerou, mas ela permaneceu quieta, incapaz de desviar o olhar dele. Eu acho que estou apaixonado por você, Isabela, confessou Lucas. E eu quero saber se podemos tentar algo juntos, eu quero estar com você. Por um momento, o mundo pareceu parar. Isabela sentiu seu coração acelerar suas palavras, ecoando em sua mente. Antes que ela pudesse pensar, Lucas se adiantou e a beijou suavemente. Foi um beijo cheio de sinceridade e emoção, um que Isabela retribuiu sem hesitar. Quando o beijo terminou, ela olhou para ele confusa, mas também comovida. Lucas, eu... Ela começou, mas as palavras pareciam presas. Eu sei que somos de mundos diferentes, disse ele rapidamente, como se tentasse aliviar suas preocupações. Mas isso não significa que não podemos encontrar um caminho. Isabela desviou o olhar, lutando para organizar seus pensamentos. Eu quero acreditar nisso, Lucas. Mas você ainda está pensando em comprar as terras. Você ainda é parte do problema que estamos enfrentando. Eu não quero ser o problema, respondeu ele, a voz pesada de sinceridade. Mas eu preciso de tempo para resolver isso. Não é tão simples quanto parece. Exatamente, disse Isabela, dando um passo para trás. Nada sobre isso é simples. Não sei se posso arriscar me envolver mais com você, enquanto tudo isso ainda está acontecendo. Eu não quero me machucar, Lucas, e não quero que minha cidade pague o preço. Lucas olhou para ela, o coração doendo. Ele queria prometer a ela que consertaria tudo, mas sabia que não podia fazer promessas vazias. Em vez disso, ele assentiu lentamente. Eu entendo, mas Isabela, eu não vou desistir de você não agora nem nunca. Ela deu a ele um sorriso fraco, mas não respondeu. Talvez devêssemos voltar para a cidade, disse ela, mudando de assunto.
Lucas concordou, embora relutante, e os dois voltaram para a caminhonete, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Isabela passou os dias seguintes tentando ignorar o turbilhão de emoções que a consumia desde que Lucas a beijou. Ela queria se convencer de que a vida voltaria ao normal, mas sabia que era impossível. Seus sentimentos por Lucas estavam crescendo mesmo enquanto dúvidas e medos continuavam a assombrá-la. Lucas, por outro lado, estava determinado a mostrar a Isabela que ele era mais do que as decisões corporativas que pesavam sobre seus ombros. Ele sabia que precisava provar que seus sentimentos por ela eram genuínos e que sua visão para a Serra Azul poderia ser diferente do que ela imaginava, mas para isso ele precisava agir. Alguns dias depois, Lucas voltou à Serra Azul com um plano. Ele sabia que Isabela estaria ocupada na vendinha, então decidiu aparecer sem avisar. Quando ela o viu entrar, soltou um suspiro profundo. "Lucas, o que você está fazendo aqui de novo?" perguntou ela, tentando manter o tom casual. "Eu precisava conversar", respondeu ele, "e achei que seria melhor fazer isso pessoalmente." Isabela largou a caixa que estava carregando e cruzou os braços, olhando para ele. "Sobre o que exatamente?" "Sobre as terras", disse Lucas sem rodeios. "E sobre nós?" Ela ergueu uma sobrancelha. "Nós, não tenho certeza se existe um nós, Lucas." "Eu discordo", respondeu ele calmamente. "Eu acho que existe mesmo que você não queira admitir." Isabela abriu a boca para responder, mas foi interrompida pelo som de passos na entrada. André entrou na loja, parando abruptamente ao ver Lucas. "Ele de novo?" perguntou André, a voz carregada de suspeita. "André, não é uma boa hora?" começou Isabela, mas ele a ignorou. "Não, Isabela, isso precisa ser dito. Esse cara só está aqui para mexer com a sua cabeça. Ele não se importa com você ou com esta cidade." Lucas permaneceu calmo, mas seus olhos se fixaram em André. "Eu me importo. É exatamente por isso que estou aqui." "Ah, claro", retrucou André sarcasticamente. "Você se importa tanto que está disposto a destruir tudo o que temos por um projeto que não significa nada para você." "Eu não estou destruindo nada", disse Lucas, a voz firme. "Estou tentando encontrar uma solução que funcione para todos." "É o que você diz agora", retrucou André. "Mas nós sabemos como essas coisas funcionam. Você fará o que for melhor para sua empresa e fim de papo." Isabela, vendo que a discussão estava saindo do controle, interveio. "Chega, vocês dois, eu não sou um prêmio para vocês disputarem e minha cidade não é um campo de batalha." Lucas olhou para ela, claramente arrependido da situação. "Você está certa. Eu só queria que você soubesse que estou tentando." Isabela suspirou, a frustração evidente. "Eu sei, Lucas, mas tentar não é o suficiente. Você precisa entender o que isso significa para nós." André lançou um último olhar para Lucas antes de sair da loja, deixando os dois sozinhos. Mais tarde naquela tarde, Isabela caminhou até a praça da cidade tentando clarear a mente. Ela se sentia dividida entre seus sentimentos por Lucas e a realidade de seus mundos opostos. Não muito longe, Lucas a observava de longe, refletindo sobre como poderia ganhar sua confiança. De repente, um grupo de crianças passou correndo por Isabela, rindo, enquanto se molhavam com baldes de água improvisados. Um deles tropeçou derramando um balde cheio de água diretamente nos pés de Isabela, encharcando seus sapatos. "Perfeito!" exclamou Isabela, tentando não rir, enquanto as crianças pediam desculpas e saíam correndo. Lucas se aproximou, lutando para esconder um sorriso. "Vejo que sua sorte com água não melhorou", ele brincou. Isabela balançou a cabeça, tentando sacudir o excesso de água de seus sapatos. "Se você soubesse quantas vezes isso já aconteceu, não ficaria surpreso." "E ainda assim você consegue rir disso?" disse Lucas, impressionado. "É o que eu faço, não há muito que eu possa controlar, então aprendi a rir quando as coisas dão errado", respondeu ela, sem saber o quanto essa afirmação refletia sua essência. Lucas ficou em silêncio por um momento, antes de falar novamente. "Sabe, é isso que eu mais admiro em você. Você lida com tudo com tanta graça. Isso me faz querer ser diferente também." Isabela olhou para ele, surpresa com a sinceridade em sua voz. "Lucas, eu não sei o que dizer." "Você não precisa dizer nada",
respondeu ele, aproximando-se. Só quero que você saiba que estou aqui e que estou disposto a mudar. Antes que ela pudesse responder, ele gentilmente pegou sua mão. Isabela, eu sei que nossos mundos são diferentes e sei que ainda há muito que precisamos resolver, mas eu quero você na minha vida, quero que isso dê certo. Isabela olhou para ele, o coração dividido entre a emoção e o medo. E se não der, Lucas? E se tudo isso for apenas um sonho que se desfaz quando a realidade se impõe? Então nós resolveremos isso juntos, disse ele sem hesitar. Ela sentiu lágrimas brotarem em seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Eu preciso de tempo, Lucas, preciso pensar em tudo isso. Ele assentiu, respeitando sua necessidade de espaço. Eu esperarei o tempo que for preciso, mas saiba disso para mim, você é a escolha certa. Isabela deu a ele um sorriso fraco, mas não respondeu enquanto se afastava, deixando Lucas sozinho na praça. Os dias seguintes foram uma mistura de silêncio e reflexão para Isabela. Ela evitou Lucas não porque não se importasse, mas porque precisava de espaço para descobrir o que realmente queria. Suas inseguranças sobre seus mundos diferentes ainda pesavam muito sobre ela, e a questão contínua com as terras de Serra Azul só dificultava as coisas. Lucas, por outro lado, decidiu que esperar passivamente não era o suficiente. Ele sabia que precisava mostrar a Isabela, através de suas ações, que estava disposto a mudar e que seus sentimentos por ela eram reais. Como primeiro passo, ele instruiu Ricardo a interromper todas as negociações de terras enquanto ele cuidava da situação pessoalmente. Na manhã seguinte, Isabela estava na vendinha, ocupada reorganizando o estoque, quando ouviu o som de um carro parando do lado de fora. Espiando pela janela, ela viu Lucas saindo carregando 2 sacolas cheias de alguma coisa. "Por que você está aqui?" perguntou ela assim que ele entrou. "Eu vim ajudar", respondeu ele como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. "Não sei se você percebeu, mas carregar sacos de batatas e organizar prateleiras não faz parte do seu trabalho." Ela retrucou cruzando os braços. "Hoje faz", disse Lucas com um sorriso desafiador. "E antes que você me diga que não preciso fazer isso, deixe-me lembrá-la, foi você quem disse que eu deveria entender como as pessoas aqui vivem." Isabela soltou uma risada curta, mas cedeu. "Tudo bem, mas não pense que vou pegar leve com você." Com isso, Lucas começou a ajudar. Ele carregou caixas pesadas, tentou organizar produtos, a maioria dos quais acabou nos lugares errados, e até se ofereceu para ajudar os clientes. No entanto, seus esforços foram uma mistura de determinação e desastres. Em um ponto, ele deixou cair uma garrafa de molho de tomate que se espatifou no chão, espalhando líquido vermelho por toda parte. Isabela não conseguiu conter a risada. "Você definitivamente não nasceu para isso, Lucas." "Ei, pelo menos estou tentando", respondeu ele pegando um pano para limpar a bagunça. Apesar de seu embaraço, ele riu junto com ela, percebendo que, mesmo nos momentos mais constrangedores, estar perto de Isabela era diferente de tudo. Enquanto isso, os rumores sobre a suspensão das negociações de terras da Monteiro Empreendimentos começaram a circular pela cidade. Os moradores estavam cautelosamente otimistas, mas também curiosos sobre o que havia mudado. A notícia chegou a André, que não perdeu tempo em confrontar Isabela. "Ele está te manipulando", disse André, aparecendo na loja no final do dia. "Manipulando como?" perguntou Isabela, exausta com sua insistência. "Ele quer que você acredite que ele se importa, mas no final tudo isso é para ganhar sua confiança e seguir em frente com seu plano." "André, você não sabe disso", respondeu Isabela cansada. "Lucas está tentando mudar. Ele até suspendeu as negociações", retrucou André cruzando os braços, "por enquanto. Mas o que acontece quando ele não conseguir mais manter os investidores felizes?" Isabela não respondeu, por mais que quisesse acreditar em Lucas. As palavras de André plantaram dúvidas que ela não podia ignorar. Lucas percebeu a hesitação de Isabela e decidiu que precisava fazer mais. No dia seguinte, ele a convidou para um passeio de carro. Inicialmente relutante, ela concordou, curiosa sobre o que ele havia planejado. Lucas a levou para as terras que sua empresa havia priorizado para o projeto. Para sua surpresa, ele começou a falar sobre preservar a comunidade.
Eu sei que isso pode parecer estranho vindo de mim, mas quero que você entenda que estou tentando encontrar um equilíbrio, disse ele, olhando para a paisagem. Meu plano inicial era transformar isso em algo grande, mas agora eu vejo o valor que isso tem. Para vocês, estou disposto a repensar tudo. Você realmente acha que pode mudar tudo isso? Perguntou Isabela, seu tom uma mistura de esperança e ceticismo. Eu tenho que tentar, respondeu Lucas. Não apenas por você, mas porque é a coisa certa a fazer. Serra Azul merece ser respeitada. O coração de Isabela vacilou. Lucas não parecia mais o ser e o distante que ela havia conhecido. Ele era alguém disposto a ouvir, aprender e mudar. Ainda assim, suas inseguranças persistiam. Dias depois, Lucas estava de volta a São Paulo enfrentando uma pressão crescente de sua equipe e investidores. A suspensão das negociações de Serra Azul havia gerado questionamentos e dúvidas sobre sua liderança. Ele sabia que estava arriscando sua reputação, mas não se importava a Isabela e tudo o que ela representava haviam se tornado sua prioridade. No dia seguinte, Lucas voltou à Serra Azul com um plano. Ele sabia que precisava agir para mostrar a Isabela que estava comprometido não apenas com ela, mas com a comunidade também. Assim que chegou à cidade, foi direto para a praça, onde viu Isabela conversando com um grupo de moradores. "Podemos conversar?", perguntou Lucas, interrompendo a conversa. Isabela assentiu, despedindo-se dos outros, antes de segui-lo para um banco sob uma árvore. Ele parecia tenso, como se estivesse carregando o peso do mundo em seus ombros. "Eu tomei uma decisão", começou Lucas sem rodeios. "Cancelei o projeto das terras permanentemente." Isabela piscou surpresa. "Você fez o quê?" "Eu cancelei", repetiu ele. "Não haverá nenhuma construção ou compra de terras Serra Azul, permanecerá como está." Ela o encarou, tentando processar o que isso significava. "Por quê?" "Porque você estava certa", respondeu Lucas, a voz sincera. "Esta terra é mais do que apenas propriedade, é o lar das pessoas que vivem aqui. E eu não posso ser a pessoa que destrói isso." "Mas isso não vai te causar problemas para a sua empresa?", perguntou Isabela, preocupada. "Sim, vai", admitiu ele, "mas estou disposto a lidar com as consequências. Algumas coisas valem mais do que dinheiro ou negócios." Isabela sentiu seu coração se apertar. Lucas estava se sacrificando por ela por Serra Azul, e isso a fez perceber que talvez o tivesse subestimado. Vamos fazer uma brincadeira para quem só lê os comentários. Digite hambúrguer nos comentários, só quem chegou até aqui vai entender. Agora, vamos continuar com a história. Apesar da decisão de Lucas, as dúvidas de Isabela não desapareceram completamente. Naquela noite, enquanto caminhava sozinha pelas ruas tranquilas da cidade, ela encontrou André sentado em sua varanda. "Posso me juntar a você?", ela perguntou. André deu de ombros, mas indicou o assento ao lado dele. "Claro." Por alguns minutos eles ficaram em silêncio, olhando para as estrelas. Finalmente André falou. "Então ele realmente desistiu das terras." "Sim", respondeu Isabela. "Ele disse que quer fazer a coisa certa." "E você acredita nele?", perguntou André, virando-se para olhá-la. Isabela suspirou. "Eu quero acreditar nele, mas ainda é difícil." André ficou quieto por um momento antes de dizer: "Talvez você devesse dar uma chance a ele, parece que ele está tentando." Ela o encarou surpresa. "Você está dizendo isso depois de tudo?" André deu um pequeno sorriso. "Eu só quero que você seja feliz, Isabela. Mesmo que isso signifique aceitar que talvez Lucas não seja o vilão que eu pensava." Isabela não respondeu, mas as palavras de André ficaram com ela enquanto ela voltava para casa. Nos dias que se seguiram, Lucas começou a se envolver mais na comunidade. Ele ajudou a consertar uma cerca na fazenda dos Clark, participou de uma arrecadação de fundos local para melhorar a escola da cidade e até aprendeu a plantar com os agricultores locais. Apesar de sua falta de jeito inicial, ele se jogou em cada tarefa com determinação, ganhando lentamente a confiança dos moradores da cidade. Isabela observava tudo isso de longe, ainda tentando processar como um homem que antes parecia tão distante de sua realidade, agora parecia fazer parte dela.
Gradualmente, suas barreiras começaram a cair. Foi durante um dos eventos na praça da cidade que Isabela finalmente se aproximou de Lucas. Ele estava ajudando a servir comida em uma barraca quando ela se aproximou. "Precisa de ajuda?" perguntou ela sorrindo. Lucas olhou para ela surpreso, mas satisfeito. "Sempre." Eles trabalharam lado a lado, conversando casualmente e rindo das pequenas trapalhadas de Lucas, como quando ele derrubou uma bandeja inteira de copos de limonada. Para Isabela parecia que todas as preocupações que ela carregava se derreteram pelo menos por aquele momento. Quando o evento terminou e a praça começou a se esvaziar, Lucas pediu a Isabela para dar uma volta. Eles foram para o lago onde a água espelhava o brilho da lua. Isabela começou Lucas parando perto da margem. "Eu sei que demorei para entender o que realmente importa, mas quero que você saiba que tudo o que fiz foi por você, porque eu acredito em nós." Ela olhou para ele, suas emoções claras em seus olhos. "Você está se esforçando tanto, Lucas, e isso significa muito para mim, mas eu ainda tenho medo. Medo de que no final nossos mundos sejam simplesmente incompatíveis." "Eu entendo", disse ele, pegando as mãos dela nas suas. "Mas eu acredito que podemos construir algo juntos. Isabela, algo que funcione para nós. Não vou desistir de você." Ela sorriu suavemente, apertando as mãos dele. "Talvez eu precise parar de ter tanto medo." "Talvez", respondeu Lucas com um sorriso, "mas até lá continuarei provando para você que isso vale a pena." Enquanto Lucas e Isabela começavam a encontrar seu ritmo em seu relacionamento recém-descoberto, uma tempestade se formava no horizonte, não nos céus de Serra Azul, mas no mundo corporativo de Lucas. Sua decisão de cancelar o projeto das terras enfureceu os investidores, e rumores de que ele estava priorizando assuntos pessoais começaram a circular entre os membros do conselho da empresa. Naquela manhã, Lucas estava em seu escritório em São Paulo enfrentando uma reunião virtual do conselho. As expressões nos rostos que preenchiam a tela eram sombrias e impacientes. "Monteiro, precisamos de respostas", exigiu um dos investidores seniores, seu tom afiado. "Você paralisou um projeto lucrativo, dispensou parte da equipe envolvida e ainda não apresentou um plano alternativo. Estamos começando a perder a confiança na direção da empresa." "Com razão", acrescentou outro igualmente severo. "Queremos saber quais são suas prioridades." Lucas respirou fundo, contendo a frustração. Ele esperava essa reação, mas a pressão era avassaladora. "Minha prioridade é encontrar soluções que beneficiem tanto a empresa quanto as comunidades envolvidas", respondeu ele com firmeza. "Beneficiar comunidades", zombou um dos diretores com uma risada sarcástica. "A Monteiro Empreendimentos é uma empresa bilionária, não uma instituição de caridade." Lucas cerrou os punhos sob a mesa, mas manteve a compostura. "Não estamos abandonando o projeto. Estamos reformulando-o para garantir que seja mais sustentável e respeitoso com a comunidade local." "Isso soa mais como uma desculpa do que um plano", interveio outro diretor, balançando a cabeça. "Talvez suas prioridades pessoais estejam interferindo nas decisões de negócios." A acusação pairou no ar e Lucas sentiu o peso de suas responsabilidades pressionando-o. Ele sabia que, ao escolher Isabela e Serra Azul, estava colocando sua posição em risco, mas também sabia que não podia voltar atrás. "Apresentarei um novo plano em breve", disse ele, encerrando a discussão com um tom de finalidade. "Confio que vocês o julgarão pelos resultados." De volta à Serra Azul, Isabela lidava com suas próprias dúvidas. Apesar de tudo o que Lucas havia feito, a sombra de seu mundo ainda pairava sobre eles. Ela se preocupava que no final ele tivesse que escolher entre ela e sua empresa, e que ela não seria a escolha que ele faria. A avó de Isabela, notando o humor inquieto de sua neta, sentou-se ao lado dela na varanda da vendinha. "O que está passando pela sua cabeça, querida?" perguntou ela gentilmente. "É o Lucas?" disse Isabela. Olhando para o horizonte, ele fez tanto por mim pela cidade, mas não consigo afastar a sensação de que tudo isso pode desmoronar." Sua avó sorriu com sabedoria. "Sabe, Isabela, o amor não é sobre garantias, é sobre escolhas. E pelo que vejo, Lucas está escolhendo você todos os dias." "E se um dia ele não puder me escolher?" perguntou Isabela, a voz mal acima de um sussurro.
Então você terá que confiar que ele fez tudo o que pôde, e enquanto isso, talvez seja a hora de você escolher também, disse sua avó segurando sua mão. Alguns dias depois, Lucas voltou à Serra Azul determinado a passar um tempo com Isabela, antes de enfrentar a crescente pressão em São Paulo. Ele a encontrou na vendinha distraída enquanto arrumava as prateleiras. Pensando muito, ele perguntou encostado no balcão. Talvez, respondeu ela sem olhá-lo. Você não deveria estar na cidade grande lidando com seus investidores furiosos. Provavelmente, disse ele com um sorriso, mas eu prefiro estar aqui. Isabela finalmente olhou para ele, notando o cansaço em seus olhos. Eles estão pressionando muito, você não estão. Estão, admitiu Lucas, mas não vou deixar que isso mude minhas prioridades. E se eles não aceitarem? Perguntou Isabela, a voz pesada de preocupação. E se você perder tudo? Lucas se aproximou, pegando as mãos dela nas suas. Então eu perco, mas prefiro perder isso do que perder você. Suas palavras a atingiram como uma onda. Antes que ela pudesse responder, ele continuou. Isabela, não vou mentir para você. Isso não será fácil, mas estou disposto a enfrentar o que vier porque você vale a pena. Ela permaneceu em silêncio, lutando contra as lágrimas. Eu quero acreditar nisso, Lucas. Quero acreditar que podemos fazer isso dar certo. Então acredite, disse ele com um sorriso gentil, porque eu não vou desistir. Naquela noite, Lucas a convidou para um jantar simples, em uma pequena clareira perto do lago. Ele havia preparado tudo, uma manta no chão, uma cesta de piquenique e luzes penduradas nas árvores. Isabela ficou surpresa ao ver o quanto ele se esforçou. Você fez tudo isso? Perguntou ela rindo. Fiz, respondeu ele, um brilho de orgulho nos olhos. Espero que seja bom o suficiente para competir com a vendinha. Com certeza é, disse ela, sentando-se ao lado dele. Eles passaram horas conversando, rindo e compartilhando histórias de suas vidas tão diferentes. Pela primeira vez, Isabela sentiu que talvez fosse possível encontrar um equilíbrio entre seus dois mundos. Quando a noite chegou ao fim, Lucas a acompanhou até a entrada da loja. Antes de se despedir, ele olhou nos olhos dela e disse: Eu sei que o futuro é incerto, mas prometo que estou com você não importa o que aconteça. Isabela sorriu finalmente, permitindo-se acreditar. Eu estou com você também, Lucas, não importa o que aconteça. No dia seguinte, Lucas voltou para São Paulo com um renovado senso de determinação, sabendo que estava prestes a enfrentar sua batalha mais difícil. O conselho da empresa havia convocado uma reunião de emergência e ele podia sentir que estavam prontos para exigir respostas mais definitivas. Enquanto preparava seus argumentos, os pensamentos de Isabela o mantinham focado. Ele precisava encontrar uma maneira de equilibrar a proteção da empresa com a manutenção de sua promessa a ela. A reunião foi tensa desde o início. Os rostos sérios ao redor da mesa deixavam claro que a paciência do conselho havia se esgotado. Monteiro, começou um dos membros seniores inclinando-se para a frente. Sua decisão de abandonar o projeto das terras nos custou milhões em investimentos potenciais. Os acionistas estão questionando se você ainda está comprometido com o crescimento da empresa. Com razão, interveio outro membro. Você tem falado sobre uma abordagem mais focada na comunidade, mas não é isso que impulsiona os lucros. Esta empresa não pode ser guiada por sentimentalismo. Lucas permaneceu calmo, embora a pressão fosse crescente. Ele sabia que seria impossível agradar a todos, mas também sabia que precisava agir com convicção. Eu entendo suas preocupações, começou Lucas, a voz firme, e reconheço que minhas decisões recentes foram pouco convencionais, mas quero deixar claro que estou comprometido com o sucesso da Monteiro Empreendimentos. No entanto, acredito que podemos alcançar esse sucesso sem comprometer os valores das comunidades que impactamos. Os membros do conselho trocaram olhares céticos. Um deles respondeu: Você precisa ser mais específico. O que exatamente está propondo? Estou propondo uma revisão completa de nossa estratégia, explicou Lucas. Em vez de grandes aquisições que enfrentam resistência, investiremos em parcerias com as comunidades. Construiremos infraestrutura sustentável que beneficie a todos os moradores e investidores. A sala ficou em silêncio por um momento, até que um dos membros mais influentes do conselho falou. Essa abordagem é arriscada, pode levar anos para gerar retornos.
E vale a pena, respondeu Lucas imediatamente. Porque o sucesso a longo prazo vem da construção de confiança, não da destruição. Enquanto alguns membros ainda pareciam relutantes, outros começaram a considerar a proposta. Após longas discussões, a reunião terminou com a promessa de que uma decisão final seria tomada em breve. Enquanto isso, em Serra Azul, Isabela estava lentamente se ajustando à ideia de que Lucas estava realmente mudando. Os moradores da cidade começaram a notar o impacto positivo de suas ações e até André, que havia sido seu crítico mais severo, começou a suavizar sua postura. Talvez ele não seja tão ruim quanto eu pensava, admitiu André uma tarde enquanto ajudava Isabela a descarregar suprimentos na vendinha. Isso é o mais perto de um elogio que você já deu a ele, brincou Isabela com um sorriso. André deu de ombros, mas tinha um leve sorriso no rosto. Eu só espero que ele esteja pronto para o que está por vir, porque se ele estragar tudo, não vou deixá-lo escapar impune. Isabela riu, sabendo que André estava apenas tentando protegê-la. Ainda assim, pela primeira vez, ela sentiu que ele estava aceitando sua escolha. Alguns dias depois, Lucas voltou à Serra Azul desta vez com boas notícias. Ele encontrou Isabela na vendinha ocupada ajudando os clientes e esperou pacientemente até que ela estivesse livre. Você parece bem satisfeito consigo mesmo, disse ela, notando-o encostado no balcão com um sorriso. E estou, respondeu ele. O conselho aprovou minha proposta, estamos mudando a estratégia da empresa. Isabela ergueu as sobrancelhas surpresa. Você conseguiu convencê-los. Foi uma luta, admitiu ele. Mas sim conseguimos. Serra Azul será o modelo para a nova direção da empresa. Nada será feito sem a aprovação da comunidade. Ela sorriu sentindo um peso ser tirado de seus ombros. Lucas, isso é incrível. E é apenas o começo, disse ele pegando as mãos dela nas suas. Tudo isso foi possível por sua causa, Isabela. Você me fez ver as coisas de forma diferente. Ela sentiu lágrimas brotarem em seus olhos, mas tentou escondê-las. Eu não fiz nada, você fez isso sozinho? Não, Isabela, você fez mais do que imagina. Mais tarde, Lucas sentou-se na varanda da vendinha, esperando Isabela terminar de fechar após mais um dia de trabalho. O pôr do sol pintava o céu de Serra Azul em tons dourados, e Lucas sentiu que o momento era perfeito para o que ele havia planejado. Desde que convenceu o conselho a mudar a estratégia da empresa, sua visão para o futuro havia se tornado clara, e esse futuro incluía Isabela. Quando ela finalmente se juntou a ele, limpando as mãos no avental, ela notou o nervosismo em seus olhos. — Você está bem? Perguntou ela, inclinando a cabeça. — Estou, disse ele, sorrindo suavemente. Na verdade, nunca estive melhor. Antes que ela pudesse perguntar mais alguma coisa, ele se levantou, pegando as mãos dela nas suas. Isabela, eu pensei muito sobre tudo o que passamos, as diferenças, os desafios, o quanto nossas vidas mudaram desde que nos conhecemos, mas uma coisa nunca mudou: meu desejo de estar com você. O coração de Isabela acelerou enquanto Lucas se ajoelhava tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Ele a abriu revelando um anel simples, mas deslumbrante, elegante de uma forma que parecia feita para ela. Isabela Souza. Você é a razão pela qual sou um homem melhor hoje. Você me ensinou o que realmente importa e me mostrou que o amor vale cada risco. Eu quero passar todos os dias ao seu lado, aprendendo, rindo e construindo algo incrível juntos. Você quer se casar comigo? Lágrimas encheram os olhos de Isabela, mas ela não conseguiu conter o sorriso que se espalhou por seu rosto. Lucas, é claro que sim, disse ela, a voz cheia de emoção. Enquanto ele deslizava o anel em seu dedo, Lucas se levantou, puxando-a para um abraço apertado antes de beijá-la sob o brilho suave do sol poente. Naquele momento, todas as dúvidas e medos de Isabela se dissiparam. O amor deles não apenas superou as barreiras entre eles, mas as transformou em uma base para algo ainda maior. Nos dias seguintes, a notícia do noivado se espalhou rapidamente por Serra Azul. Os moradores da cidade, que inicialmente desconfiavam de Lucas, agora o viam como um aliado e comemoraram com entusiasmo. A avó de Isabela, em particular, não conseguia esconder sua alegria.
Eu sempre soube que ele tinha algo especial, dizia ela a quem quisesse ouvir, os olhos brilhando de orgulho. Para comemorar o sucesso de Lucas na empresa e o noivado deles, ele e Isabela planejaram uma festa na praça da cidade. Luzes foram penduradas nas árvores, mesas foram postas com comida caseira dos moradores locais e uma pequena banda foi convidada para tocar música animada. Ao cair da noite, a praça fervilhava de alegria. Crianças corriam entre as mesas, enquanto os adultos conversavam e riam. Lucas, ajudando a servir comida, parecia completamente à vontade. Do outro lado da praça, Isabela o observava, o coração inchado de amor e gratidão. A festa estava em pleno andamento quando Lucas subiu em um pequeno palco improvisado para fazer um discurso. Ele segurava um microfone e ao seu lado estava Isabela com sua avó segurando sua mão. Eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui esta noite. Começou Lucas, a voz firme, mas cheia de emoção. Quando vim para a Serra Azul, pela primeira vez admito que não entendia o valor deste lugar. Mas Isabela e cada um de vocês me mostraram o que realmente importa à comunidade: amor e respeito. A praça explodiu em aplausos, mas Lucas ergueu a mão para continuar. Hoje à noite não estamos apenas comemorando a nova direção da empresa, estamos celebrando a força desta cidade e as pessoas incríveis que a tornam tão especial. Ele se virou para Isabela, os olhos brilhando. E eu quero aproveitar este momento para dizer que esta mulher ao meu lado mudou minha vida. Ela é a razão pela qual estou aqui não apenas hoje, mas para sempre. Isabela sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto Lucas se inclinava para beijá-la, a multidão explodindo em vivas e aplausos. Sua avó sorriu, puxando os dois para um abraço caloroso. A celebração continuou até tarde da noite, cheia de risadas, danças e memórias que ninguém em Serra Azul jamais esqueceria. Para Isabela, foi mais do que apenas uma festa. Foi a confirmação de que seus dois mundos, apesar de suas diferenças, haviam encontrado uma maneira de coexistir. Enquanto as luzes piscavam suavemente nas árvores e a banda tocava sua última música, Isabela e Lucas ficaram lado a lado observando seus amigos e vizinhos aproveitarem o momento. Você acha que conseguimos? Ela perguntou baixinho. Eu sei que conseguimos, respondeu Lucas pegando sua mão, e mal posso esperar para ver o que mais podemos construir juntos. Ela sorriu, apoiando a cabeça em seu ombro, sob as estrelas de serra. Assim, Lucas e Isabela começaram um novo capítulo em suas vidas, provando que o amor e a determinação poderiam superar qualquer diferença quando ambos estavam dispostos a lutar pelo mesmo sonho. O que você achou da história de Lucas e Isabela? Compartilhe sua opinião nos comentários. Dê uma nota de 0 a 10 para esta história. Qual é a sua pontuação? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar todas as nossas histórias e aproveite para assistir a mais histórias emocionantes clicando aqui na tela final.